Olá, mais uma dica da Ibor Performance para você. E hoje a dica aqui é pontos cegos, como evitar. E a falta de atenção e a má regulagem dos retrovisores faz toda a diferença aí para você se envolver num pequeno incidente ou em acidentes. Então, a ideia aqui é fazer você saber como regular muito bem os seus retrovisores e não se envolver aí com pequenos veículos, principalmente no ponto cego dos veículos maiores. Dá uma olhada nessa imagem aqui e vamos ver quantos pontos cegos nós temos aqui, ó. À frente do veículo, nas laterais e atrás do veículo. Então, esses são os principais pontos cegos que você precisa prestar atenção. Veja esse exemplo aqui. O motorista pronto para mudar de faixa, provavelmente ele deu uma olhadinha no retrovisor, mal regulado. O que aconteceu? Fechou um veículo que vinha aí na faixa da esquerda. Então precisamos muito prestar atenção, principalmente quando mudar de faixa, tanto para um lado como para o outro. Agora pensa aí, quantos pontos cegos você tem no seu caminhão? Se você respondeu 6, parabéns! Então vamos ver quais são os pontos cegos. Primeiro aqui à frente, nas duas laterais, logo à frente, né? E também na traseira. Então eu tenho praticamente 6 pontos cegos aí que você precisa prestar atenção a todo instante da sua condução. E quando você mentaliza esses 6 pontos cegos em volta do seu veículo, fica muito mais fácil e prático para você conseguir eliminar qualquer interferência de outros veículos dentro desse ponto cego. Mas o que eu preciso fazer para eliminar ou diminuir os pontos cegos do veículo? A primeira coisa é ajustar os retrovisores. Então, olhando essas duas imagens aqui, ó, qual você acha melhor o ajuste do retrovisor? A imagem A ou a imagem B? Quais são as melhores maneiras de você ajustar o seu retrovisor? Se você escolheu o B, é sinal que ainda você precisa dar uma melhorada no ajuste do seu retrovisor. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é ganhar o 100% de espaço que eu tenho aqui no retrovisor. Porque se eu deixar ele mais fechado, o que vai acontecer? Eu vou perder margem aí e deixar o ponto cego maior do que eu tenho. Então a ideia aqui é deixar pelo menos 100% aí dos retrovisores aí aberto, mas sem perder uma referência do seu veículo. Agora, por que eu preciso deixar essa pequena referência do veículo? O nosso cérebro sempre precisa ter agilidade e ter um ponto de referência para pensar rápido. Se ele não achar uma referência quando você olha no retrovisor, ele vai demorar alguns milissegundos para pensar o seu posicionamento. E aí você pode estar se envolvendo num acidente. Agora, nós temos que pensar que a maioria dos acidentes, ele ocorre aí principalmente nas manobras. E na hora das manobras, principalmente os retrovisores auxiliares vai fazer toda a diferença aí para você ter uma manobra precisa e perfeita. E a primeira dica aqui é: não tenha vergonha de pedir ajuda, porque às vezes um caminhão longo precisa de um auxiliar para ajudar você a fazer as suas manobras. Então, não perca aí a chance de pedir ajuda e não se envolver em pequenos incidentes. Vamos ver essas dicas aqui para a gente poder melhorar aí os nossos pontos cegos. Dirija sempre olhando pelos retrovisores, principalmente na parte traseira. Pense sempre na falha dos outros motoristas. Isso vai fazer a diferença para você não se envolver em pequenos acidentes. Antecipe muito aí as suas intenções, principalmente de mudança de faixa. Ajuste seus retrovisores corretamente e evite de colocar adesivos, principalmente no para-brisa e também aí nos vidros laterais. Adicione aí sinal de alerta nos reboques e também sinalize muito bem antes de você mudar de faixa. Isso vai fazer toda a diferença. Faça a mudança de faixa devagar, sempre pensando que tem alguém ali, principalmente motos, no seu ponto cego, e verifique novamente antes da mudança de faixa. Veja esse exemplo do motorista entrando aí numa faixa
aí de aceleração, um veículo menor entra na faixa aqui que ele não está enxergando, o motorista está preocupado com o lado direito dele e acaba não vendo aí esse veículo menor e colidindo com o veículo menor. Nesta mesma linha de raciocínio, nós temos situações aí de veículos menores encostando muito próximo, principalmente do lado direito do veículo, e aí levando você para um acidente. Então são situações do dia a dia que você precisa saber evitar, sabendo que outros motoristas não conhecem o ponto cego dos veículos maiores. Essa é a melhor dica. Você precisa entender que os motoristas de veículos menores não conhecem os pontos cegos dos veículos maiores, e aí levando você a um acidente. Agora, o mais importante de tudo, você precisa praticar e fazer com o seu cérebro desenvolva uma visão espacial em volta do seu caminhão. E isso é treino. O motorista profissional precisa treinar o seu cérebro para cada dia mais entender tudo o que está acontecendo em volta do seu caminhão. Assim você vai se livrar de pequenos incidentes. Essa foi mais uma dica da Ibor Performance para você. A gente se vê nos próximos treinamentos. Até mais!